Eu gostaria, às vezes, de acordar, sei lá, médico, dentista, pedreiro. O dentista chega lá, examina, tem uma demanda lá odontológica, ele então vai trabalhar em cima daquilo e depois, pá, tá ali. O médico faz o exame, constata lá se, sei lá, a bactéria morreu com antibiótico e assim por diante. Agora, na psicanálise, na psicoterapia, na psicologia, no trabalho do psicoterapeuta, como é que a gente averigua isso? Porque mudanças subjetivas, alterações subjetivas, não são fáceis de perceber. O psicoterapeuta, em que consiste o trabalho dele? O que é que o psicoterapeuta faz? Olha que com essa questão eu lembrei dos tempos de faculdade. Voltei agora para os tempos de faculdade. Eu me lembro logo no início da faculdade, no primeiro semestre, em uma das primeiras aulas, Introdução à Psicologia, o nome da matéria. O professor chegou e começou a fazer pergunta, uma pergunta semelhante a essa. E aí cada aluno respondia de uma forma, cada pessoa, né, dava aquelas respostas do senso comum, aquelas respostas mais conhecidas, né, do jargão aí popular. Depois ele pegou alguns textos e começou a distribuir, né? E cada autor dizia uma coisa a respeito do profissional que faz atendimento aí clínico, psicológico, psicoterapêutico, né? Aqui por psicoterapeuta eu estou abordando aqui o profissional que faz terapia psíquica, né? Não necessariamente o psicólogo clínico é um dos tipos de psicoterapeuta, né? O psicanalista também é uma forma de psicoterapeuta, o psiquiatra pode ser também psicoterapeuta, e aos terapeutas também, de uma maneira geral. Eu não estou restringindo aqui apenas a minha categoria, porque profissionalmente eu sou psicólogo clínico, mas há outras categorias que também atuam como psicoterapeuta. E eu me lembro que cada autor dizia uma coisa na época, alguns ratificavam definições que já são conhecidas, assim, que já são ventiladas no senso comum. Especialista no comportamento humano, né? Isso houve discussão na sala, né? Estudioso da mente humana, né? E é claro que todas essas definições na discussão em sala sempre acabava caindo num problema, numa questão, né? Porque como lida com coisas que são abstratas, que não são concretas, sempre havia um problema, né? Estudioso do comportamento humano. O comportamento humano é muito abrangente, né? Antropologia também estuda comportamento humano, sociologia também estuda comportamento humano, né? É isso que define o psicoterapeuta, ser um estudioso do comportamento humano. O filósofo também é um estudioso do comportamento humano, né? Sempre a gente esbarrava em algum problema nesse sentido, né? Estudioso da mente humana era outra definição, né? Mas a palavra mente, nas teorias psicológicas, já é uma palavra complicada, né? Porque mente não tem uma definição única. Há teorias que nem abordam a questão da mente, porque a mente é uma abstração, nem se preocupam em utilizar essa expressão mente. E a gente tem um problema de definição, né? O que é mente, etc. E até que ponto o profissional de psicoterapia é realmente um especialista na mente humana, estudioso da mente humana. Eu me lembro que uma das definições que eu mais gostava ao longo dos tempos era especialista em relações humanas, né? Mas ainda assim, a mim me parecia um pouco presunçoso, um pouco demais, né? Quem sou eu, quem somos nós, os psicoterapeutas, para nos colocarmos em uma situação de que entendemos de maneira profunda relacionamentos humanos, né? Uma vez que estamos também nos relacionando e aprendendo com as relações, né? A ideia de especialista em relações humanas pressupõe alguém que sabe manejar muito bem os relacionamentos e sabe interagir, sabe se relacionar de uma maneira assim perfeita, idealizada, utópica e talvez impossível, né? Essas definições sempre esbarravam em uma dificuldade. Para mim, ao longo dos tempos, e aí lendo autores mais atuais, mais recentes, dos últimos 5 anos, há uma definição que é uma definição muito bonita, que a mim me agrada muito, é uma definição que me atrai bastante, é uma definição mais modesta, mais humilde, intelectualmente falando, mas não é menor por isso. Eu acho até mais profunda e cujo trabalho não é menos, não é inferior, e não é mais limitado por isso, muito pelo contrário.
A definição que eu mais gosto é a definição que diz que o psicoterapeuta é um profissional da escuta. Um profissional da escuta. É uma definição mais modesta, né, do que as outras, mas não menos complicada. Porque quando a gente fala em profissional da escuta, o profissional da escuta não é um profissional que ouve. A escuta psicológica, a escuta clínica, não é ouvir apenas, né? Na minha época, hoje não, porque as pessoas estão mais voltadas aí para estudar comportamento, graças aí à depressão, transtorno de ansiedade, os quadros aí que começaram a se popularizar pela quantidade e pela incidência, né? E aí o interesse pelo comportamento e pelas ciências psi. Hoje o preconceito é menor, mas eu me lembro da minha época, né? Você vai ser psicólogo, vai sentar e vai ficar ali escutando e ganhando dinheiro das pessoas assim. Essa era a ideia. E ainda existe, em certo nível, esse estereótipo. Ir para psicólogo para quê? Para você falar e ele não dizer nada, ficar calado, quieto. A verdade é que ser profissional da escuta é uma tarefa muito difícil. Não é fácil escutar. Porque a escuta psicológica envolve uma série de atributos que ninguém pode dizer que se encontra completo nesses atributos. A gente o tempo todo está lapidando, o tempo todo está se aperfeiçoando nesse universo, se depurando, apurando a escuta. Escuta clínica vai além de ouvir. Envolve o ouvir, a atenção, mas envolve uma série de atributos que a gente não necessariamente desenvolve na faculdade. A gente lê a teoria para a gente exercitar na prática e ir desenvolvendo com experiências humanas pessoais, com análise, terapia pessoal, com conversa, supervisão e contato com outros profissionais, com trabalho pessoal mesmo e com amadurecimento de vida, com experiência de vida. A escuta clínica, ao mesmo tempo que ela é muito atenciosa e ela é muito alerta para os detalhes daquilo que a pessoa fala, não apenas daquilo que ele fala, mas também do jogo, da linguagem corporal, da linguagem não verbal, da atenção para aquilo que o paciente não está prestando atenção. Mas a escuta clínica vai muito mais além do que isso. Porque ao mesmo tempo que é muito atenta e precisa ser atenta, mas é atenta no sentido tão minucioso, como se fosse um trabalho de costureiro, de artesão, que você presta atenção em uma fala do paciente na segunda sessão, quando ele relata. Vou dar um exemplo aqui só para ficar claro, porque quem não é da área talvez fique muito assim abstrato e não entenda. Então vou dar exemplos concretos, práticos. Digamos que o paciente tenha, sei lá, um conflito com a mãe, né? Botar uma coisa bem conhecida, bem banal, bem clichê. Um conflito com a mãe. E aí ele relata esse conflito com a mãe, os detalhes desse conflito, como aconteceu, o início dos conflitos, da infância, etc. E aí ele vai falando, a gente vai entrando para outros assuntos, eu vou querendo conhecer ele. E lá daqui a não sei quantas semanas, não sei quantos meses, e até às vezes mais de um ano, não tem um tempo específico, ele conta lá uma situação que ele viveu fazendo uma comida na cozinha e de repente surge ali um padrão, uma forma de se manifestar que tem a ver com o conflito lá da mãe que ele relatou. O profissional, ele tem que estar lembrando daquilo que foi dito há meses atrás para conectar com aquilo que ele falou naquele momento. Às vezes, a conexão é com alguma coisa que o paciente apresentou na sessão. Ele funciona de uma forma no relacionamento com o terapeuta, ele age de uma forma que o terapeuta percebe, olha ele repetindo uma coisa que tem a ver lá na relação com a mãe. E aí ele pontua, presta atenção, que agora você está funcionando da mesma forma como você me falou que funcionou lá com sua mãe. Estou dando esse exemplo para a gente entender que não é um trabalho simples, é um trabalho de conexão de pontos, é um trabalho que exige muita concentração, muita atenção, que desgasta muito psíquica e mentalmente. Além disso, eu não acabei ainda a escuta, estamos apenas na escuta. A escuta envolve também o profissional ouvir o discurso e ouvir aquilo que o discurso não fala. O que é que isso quer dizer? É que quando o terapeuta ou psicoterapeuta está ouvindo o que o paciente fala, toda vez que a gente fala,
a gente também, sem querer, esconde aquilo que a gente não fala. Ou às vezes a gente fala uma coisa e também está falando outra coisa a partir daquilo que a gente fala. O dito às vezes revela o não dito. E esse é um trabalho difícil, o terapeuta tem que estar atento, não é simples, é uma coisa que ele vai desenvolvendo, vai ficando cada vez melhor. Por isso que essa profissão, cada vez que a gente vai ficando mais velho, parece que vai ficando mais valorizado. Porque de fato a escuta clínica vai apurando para que ele consiga ir no ponto, perceber esses detalhes, perceber aonde vai, perceber naquele discurso que é importante ele estar atento, né, para ajudar o paciente, é claro, a serviço de ele estar em parceria com o paciente. Porque às vezes o paciente não está se dando conta, né? Envolve essa percepção do metadiscurso, né? Ou seja, daquilo que vai para além do discurso, né? A partir do dito, o não dito. Ajuda o paciente a perceber, com aquilo que ele comunica, ele também está comunicando uma outra coisa que ele não tem consciência às vezes. Mas o problema é mais complexo do que isso. Sabe por quê? Porque além da atenção minuciosa, ao mesmo tempo o terapeuta tem que ter uma atenção flutuante. O termo é de Freud, é da psicanálise, você pode usar outros termos se você quiser utilizar uma expressão aí semelhante para outras abordagens teóricas, para outras escolas, mas eu estou utilizando a expressão de Freud, que é mais conhecida, a atenção flutuante. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem que ter uma atenção minuciosa, você tem que ter uma atenção flutuante, que é você olhar o discurso e aquilo que o paciente lhe encaminha, lhe entrega, de uma maneira também flutuante. Vou colocar de uma maneira simples para todo mundo entender. É como se também o terapeuta precisasse, ao ouvir o paciente, sair um pouco dali para conseguir ver além daquilo que o paciente está dizendo. Porque se ele apenas pensa e ouve e percebe aquilo que lhe é dito, sem conseguir sair dali para abstrair, ele está fazendo o que todo mundo já está fazendo com o paciente, familiar, mãe, pai, etc. A posição que o terapeuta está é uma posição de ele tentar estar num local para ver as coisas de um ângulo que o paciente não consegue visualizar. E para isso, ao mesmo tempo que ele tem que estar muito presente e atento a tudo, ele também tem que sair um pouco dali para olhar aquilo que o paciente está lhe entregando de uma outra forma. Senão ele fica mergulhado apenas no texto do paciente, sem ir além do que isso. Então não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complexa. O trabalho do psicoterapeuta é um trabalho complexo. No fundo, toda a demanda do paciente é uma demanda de querer estar bem, de um certo bem-estar. E convenhamos, bem-estar é um negócio muito difícil. E eu estou falando de bem-estar, não estou falando nem de felicidade. As outras profissões, de um modo geral, você tem meios de aferir, de averiguar o trabalho do profissional e o objetivo a ser alcançado, né? Como diz um grande autor de psicanálise, né? Eu gostaria, às vezes, de acordar, sei lá, médico, dentista, pedreiro. Porque mesmo os profissionais que têm que prestar serviços com suas habilidades psíquicas e cognitivas, que já é um desgaste, você vê professor, médico, bombeiro, policial, né, que desgasta muito, essas categorias adoecem muito mentalmente, fisicamente, né, por conta do tipo de trabalho. O que eles oferecem, a prestação de serviços deles são qualidades interiores, né, são capacidades e competências que eles desenvolveram internamente, é isso que eles oferecem. E esse tipo de prestação de serviço quase sempre desgasta, né, exige demais do sujeito. Mas todos esses trabalhos têm meios concretos de você averiguar o objetivo alcançado e o trabalho do profissional. O dentista chega lá, examina, tem uma demanda lá odontológica, ele então vai trabalhar em cima daquilo e depois, pá, tá ali. O médico faz o exame, constata lá se, sei lá, a bactéria morreu com antibiótico e assim por diante. Agora, na psicanálise, na psicoterapia, na psicologia, no trabalho do psicoterapeuta, como é que a gente averigua isso? Por quê? Porque mudanças subjetivas, alterações subjetivas, não são fáceis de perceber. E às vezes acontece uma coisa curiosa na minha profissão. Às vezes eu não sei
se a psicoterapia está tendo efeito positivo para o sujeito. Às vezes, está sendo super significativo para o paciente, ele está se mobilizando e está se transformando, e às vezes o profissional não tem condição de saber, a não ser que o paciente diga, que o sujeito diga. Às vezes não tem condição de ele averiguar isso, aferir isso. E tem o contrário. Às vezes o terapeuta percebe o quão significativo está sendo a terapia para o paciente, o quanto ele tem se modificado, o quanto está havendo progresso, só que o próprio paciente não consegue enxergar isso. Por quê? Porque mudanças subjetivas não são fáceis de serem percebidas. Inclusive, percebidas em relação a si mesmo. Veja, o médico ele passa um antibiótico, ele passa um remédio, depois de um tempo tomando aquele remédio, ele vai fazer o exame para ver se houve alteração, a mudança. Você vai, sei lá, no nutricionista, no personal trainer, você tem um objetivo, perder não sei quantos quilos, a balança vai lhe dizendo. Né? Você tem um profissional de informática, tá lá o objetivo claro. E quase sempre na área da medicina, por exemplo, a cura, entre aspas, a cura é o quê? É o paciente que está doente voltar ao estado anterior. Qual é o estado anterior? Sem a bactéria, sem a enfermidade, sem o problema de saúde. Volta ao estado, genericamente falando, volta ao estado anterior. A cura em psicoterapia nunca é voltar ao estado anterior. Em alguns casos, nem é necessariamente eliminar a doença, entre aspas, a demanda, o transtorno. Alguns casos, sim. O sujeito está com depressão, está com transtorno de ansiedade, trabalha para remissão daqueles sintomas, ou pelo menos o controle e a administração daqueles sintomas, e a pessoa fica bem, com qualidade de vida. Mas nunca é voltar ao estado de antes. O paciente na psicoterapia sai de um modo diferente de quando ele entrou. Ele sai de um outro modo. Ele nunca vai voltar ao estado anterior. Às vezes convivendo com aquele sofrimento, às vezes se modificando para melhor em relação àquele sofrimento, às vezes eliminando o sofrimento, mas se transformando em uma outra pessoa. Aliás, geralmente se transformando em outra pessoa em função daquele próprio sofrimento. Lacan dizia que os únicos pacientes de psicoterapia que não tinham esperança de ter uma cura seriam sujeitos normais, porque aquele que está sujeito à norma está mais inacessível à modificação e à mudança. Está mais insensível à transformação de um local para outro local simbólico. É isso. Se você gostou, se você apreciou esse vídeo, curta, compartilhe, ajude o canal aí a produzir mais conteúdos, recortes sobre comportamento, sobre psicologia. E para que esse canal possa produzir mais coisa, precisa de você. Compartilhe, siga, socialize para os seus amigos e amigas, para que possa continuar ajudando o canal e o canal poder aí oferecer mais conteúdo para você e para todos os seus.